E vamos ter agora o prazer de ouvir o professor Dr. Fernando Araújo, também não precisa de apresentações, é realmente uma pessoa extraordinária, consegue fazer a junção entre a ciência do direito e a economia. Senhor professor Fernando Araújo, quando entender a palavra é sua. Muito obrigado. As minhas primeiras palavras é para saudar os meus colegas de mesa e a organização e todos os presentes. Cabe-me a tarefa de falar de alguns aspectos económicos, mas as incidências económicas deste problema que aqui nos traz são tão vastas que eu talvez me restrinja a alguns tópicos mais ou menos desgarrados. Eu diria que a primeira questão é o que é que a economia pode dizer numa ponderação ampla sobre esta questão. A economia, no fundo, faz a mesma ponderação que o direito, embora privilegie aí, de modo mais informal, os interesses que estão em presença e, portanto, possa tornar um pouco mais transparente o que é que está em presença. E aí eu devo dizer que o juízo que se pode fazer é de que esta medida do Governo, esta proposta de lei, está basicamente bem intencionada, visto que existe efetivamente um problema real, que é um problema de pressão demográfica nas grandes urbes portuguesas, que reclama um aumento da oferta de imóveis. Eu diria que a simpatia que a ciência económica pode ter sobre esta iniciativa termina aqui, no diagnóstico, já não na terapia. Visto que depois na terapia parece que todo o projeto está assente numa certa desconfiança relativamente a mecanismos mais espontâneos, os chamados mecanismos de mercado, na solução aos problemas. Um segundo ponto que eu destacaria é o de que surge aqui um problema que é muito hoje estudado na macroeconomia, que é o problema da chamada inconsistência intertemporal. Ou, se quisermos, de uma linguagem mais simples, um problema de credibilidade. A maior parte dos problemas que estão aqui a ser abordados nesta proposta de lei são problemas que foram criados eles próprios por lei. Foram criados por regimes jurídicos que, de alguma maneira, conduziram ou permitiram que alguns fenómenos se desenvolvessem e, até em alguns casos, fomentaram esses fenómenos. E, portanto, podíamos sempre adotar uma visão um pouco mais errática, dita discricionária, neste sentido de, acende-se o fogo, apaga-se o fogo, acende-se o fogo, apaga-se o fogo. Acontece que a ciência económica sempre tem defendido, e mais ainda quando há impactos macroeconómicos, que essas regras ditas discricionárias sejam substituídas por regras fixas, por regras que permitam alguma gestão de expectativas, tendências mais longas e, sobretudo, um certo ganho de credibilidade, sob pena de, a essa altura, as próprias medidas se tornarem ineficientes. Este era o meu terceiro ponto. Será que estas medidas são eficientes? Há uns dias estava em conversa com uma pessoa muito ligada a este setor do alojamento local. Ele dava umas gargalhadas sonoras, a dizer assim: não te importes, Fernando, não te importes, porque neste preciso momento já estamos a imaginar outras formas contratuais que vão contornar tudo isso e, portanto, no dia em que se fecha a porta, nós abrimos 20 janelas. É exatamente a mesma coisa que se faz com a propriedade intelectual na internet. A imaginação humana é o limite. Bom, a ciência económica tem algumas advertências. Uma delas é relativa às expectativas racionais. Quando aparece o anúncio de que existem medidas no horizonte, normalmente o mercado é muito ágil e coloca-se logo de forma a não ser apanhado de surpresa e, portanto, tomar medidas preventivas. E, além disso, há a chamada reação dinâmica. Nos círculos mais tradicionais da economia chama-se muitas vezes o efeito de Peltzman, que é, a lei aparece e as pessoas olham para a lei e tomam a lei como uma base para os seus cálculos e, portanto, não obedecem propriamente à lei, apenas tomam a lei como uma constante à qual eles adicionam variáveis e, portanto, colocam-se numa posição que não é a posição do destinatário que estava em vista quando a lei foi feita. Portanto, aqui existirão certamente reações dinâmicas, se por acaso estas propostas vierem a ser aprovadas como nós as estamos a ver. O que não deixa de ser lamentável, porque podemos sempre louvar a criatividade jurídica, mas não uma criatividade jurídica que faz de rato a fugir do gato, porque aí estamos a perder tempo, estamos a tornar-nos menos eficientes, estamos a aumentar os chamados custos de transação. Então a lei está a atrapalhar a vida das pessoas e as pessoas estão a tentar sobreviver à atrapalhada induzida pela própria lei.
Porque, no fim, como já Adam Smith dizia na fundação da moderna ciência económica, a economia mostra que a sociedade sobrevive a tudo, até ao pior dos médicos, que é o Estado. Portanto, mesmo quando o Estado tenta matar o paciente sobrevive-lhe, e sobrevive-lhe graças aos interesses económicos. Por outro lado, e este seria o quarto tópico, não há dúvida nenhuma que há aqui uns problemas que, tendo sido criados pela lei, existem. E, portanto, não vale a pena dizermos assim, já sabemos quem é o culpado e logo que descobrimos o culpado, como se fosse um livro policial, logo que descobrimos o culpado, o problema está resolvido. Não, descobrimos o culpado é apenas parte da solução. Porque muitas vezes o culpado até já não é aquele que está em melhor posição para resolver a questão. Neste caso até é. Vamos pensar, por exemplo, na questão do alojamento local. A questão do alojamento local, em ciência económica, é conhecido como a tragédia dos baldios, ou a tragédia dos comuns. Isto é, dá-se acesso a um recurso comum, não se controla o acesso e, evidentemente, se não se controla o acesso, as pessoas vão acedendo enquanto existem ganhos marginais por esse acesso. E a certa altura esse acesso tem efeitos colaterais, causa vítimas, mas nenhum dos que acede tem que assumir para si o custo total de deixar de aceder e, portanto, cada um que acede até pode ter consciência de que está a provocar um problema. Um problema que, por exemplo, já agora devo sublinhar que isto é um genuíno problema económico. E como é que se vê que um problema é genuinamente económico? Quando começa por se manifestar noutro sítio qualquer do planeta. E, portanto, não é um problema português, não é um problema da lei portuguesa, não é um problema europeu. Talvez o problema principal com o alojamento local tenha sido primeiro diagnosticado em São Francisco, na Califórnia, onde efetivamente o alojamento local pura e simplesmente expulsou os habitantes locais e, a essa altura, começou-se a ter a noção de que o próprio alojamento local tinha causado a tragédia dos baldios, isto é, as pessoas iam para o alojamento local para terem alguma cor local e descobriam que estavam numa espécie de um grande resort, onde já não havia um único habitante local e, portanto, estavam a olhar uns para os outros, eram turistas a olhar para turistas e, portanto, tinha-se perdido a cor local, era a típica tragédia dos baldios. Agora pergunta-se, essa tragédia existe? Claro que sim, e isso foi diagnosticado e é isso que determina estas duríssimas medidas contra o alojamento local, até com contribuições extraordinárias, etc, etc. E, portanto, pergunta-se como resolver isso? Aqui nesta proposta de lei há, diríamos assim, vetores um bocadinho contraditórios, porque por um lado dificulta-se a vida do alojamento local, mas por outro lado há também um combate para diminuir o peso do licenciamento na propriedade, ou seja, há uma espécie de dois vetores, um desburocratizante e outro burocratizante, e eu não sei verdadeiramente em que ponto de equilíbrio é que isto vai terminar, porque por um lado também a redução dos processos, a simplificação dos processos de licenciamento e a redução do controle do Estado sobre a construção, também para efeitos de habitação, de alguma maneira propicia a inclusão de novas formas, até com novos nomes, evidentemente os tais novos nomes que vão tentar contornar estas proibições. Estou convencido de que é dado aqui um passo para se tentar combater esta tragédia dos baldios, mas também devo reconhecer que não é dado o passo suficiente para combater a tragédia simétrica, a tragédia dos antibaldios, que é, no fundo, a subutilização da propriedade por excesso de burocracia ou até por recusa por parte de um grande jogador no setor do imobiliário, que é o Estado, de ceder os seus próprios recursos. Depois um quinto tópico é o tópico da public choice, ou da escolha pública. A teoria da escolha pública, no fundo, levanta um espelho para o Estado se olhar ao espelho e reconhecer que ele próprio está sujeito a leis económicas. E uma das leis económicas da public choice é de que os burocratas não abrem mão dos seus rendimentos e, portanto, hão de sempre encontrar obstáculos para remover os obstáculos e garantirem a sua renda. E, portanto, quando se fala de simplificações, eu tenho sempre o maior ceticismo, porque tenho que sempre perguntar a quem beneficia essa simplificação, ao público em geral, e quem é que essa simplificação prejudica? A classe jurídica, a classe burocrática, os contabilistas, etc, etc. Portanto, se grupos mais pequenos e organizados são prejudicados e o benefício é mais difuso ou mais disperso, podemos sempre ter algumas reservas quanto à sinceridade dessas medidas de simplificação. No fundo, às vezes ironizo dizendo
dizendo que já falamos de reforma administrativa ou de desburocratização administrativa pelo menos há 40 anos, até já houve várias vezes ministérios para essa reforma administrativa, e a verdade é que, se pensarmos bem, a burocracia não diminuiu, mudou de nome e até alguma delas chama-se simplificação, e portanto há muita simplificação hiperburocrática. Depois, um sexto tópico diria respeito à questão dos incentivos e, portanto, às tais questões da adequação. Claro que, de um ponto de vista económico, esta proposta de lei é economicamente canónica, visto que não manda prender ninguém, não obriga ninguém, fala sobretudo, ou dirige-se sobretudo aos destinatários no plano dos incentivos. No fundo, podes fazer, mas o que é que tu ganhas com isso? Ou podes fazer, mas vais pagar. Coisas assim deste género. Uma conversa que é aparentemente muito simpática do ponto de vista do prisma económico. Mas a questão também é de sabermos se há realmente incentivos reais ou se esses incentivos são meramente aparentes. O simples facto de se estabelecer um incentivo não quer dizer nada. E nós habituámos-nos muito, e aí é talvez um defeito mais das ordens jurídicas europeias, habituámos-nos muito a pensarmos que as pessoas são autómatos que, sem leis de Peltzman e sem efeitos dinâmicos, reagem como um cãozinho de Pavlov a qualquer anúncio fiscal. A qualquer anúncio fiscal as pessoas começam-se a babar e imediatamente vão atrás. Ora, manifestamente não é o caso. As pessoas, com a ponta do lápis, fazem as suas contas. Dizer que se agrava uma tributação no alojamento local e que se passa a pagar mais 10% e que por conta disso a pessoa renuncia a um ganho de 100%, é uma ilusão. E, portanto, é uma bandeirazinha que se apresenta para dizer assim, nós ameaçámos, eles é que teimosos não perceberam que poderiam ganhar 10% perdendo 100%. Portanto, coitados, não são suficientemente racionais, eu diria, não são suficientemente pavlovianos. Um penúltimo ponto diz respeito a um aspecto que o Dr. José Miguel Júdice sublinhou. Será que nós estamos aqui verdadeiramente perante uma espécie de uma proposta para perder? Chamaria a isto uma visão maquiavélica, não a do Dr. José Miguel Júdice, mas uma visão genuinamente maquiavélica da proposta. Vamos correr para perder e podermos atribuir culpas a um bode expiatório qualquer. Aqui a ciência económica tem uma perspectiva muito ampla. Por um lado, a ciência económica admite crescentemente, e diria sobretudo nos últimos anos, as chamadas normas expressivas. Ou seja, admite que normas jurídicas sejam meramente expressivas, em vez de conterem comandos, contêm sugestões, que muitas vezes aparecem até sob a capa do chamado paternalismo libertário, nudging, contêm sugestões e indicam às pessoas qual seria a forma mais harmónica de a maioria se comportar. Portanto, constituem os chamados pontos focais. A lei não impõe, mas sugere. No fundo, aquilo que sempre fizeram as chamadas normas supletivas maioritárias. Dizem o que é a maior parte das pessoas faz. Ou até, diria, os contratos nominados, não é? Há um figurino, este é o pronto a vestir. Se o senhor adotar o pronto a vestir, estará a fazer como a esmagadora maioria dos clientes fazem. Seguem este pronto a vestir. E o nosso efeito de manada sempre nos faz favorecer esse pronto a vestir, porque, enfim, andarmos como aos outros, pelo menos já tem o benefício de não darmos tanto nas vistas. Esse maquiavelismo, traduzido em normas expressivas, já permite explicar um pouco esta proposta. Sim. Então ela poderia ser entendida não como uma proposta para perder, mas para dar uma indicação. Para dizer assim, mesmo que ela seja derrotada, já sabem que enquanto o governo for desta orientação, voltaremos à carga aqui. Então comecem a gerir as vossas expectativas, que mesmo que percamos agora, mesmo que isto sejam medidas ineficientes, não deixará de ser este o rumo que tomaremos em próximas iniciativas. Ou seja, atrás desta onda virá uma onda diferente. Isto é maquiavelismo, claro que é. É apresentar uma solução de manipulação de expectativas sob a capa de uma medida de aplicação concreta. Porque a medida de aplicação concreta pode ser derrotada, mas a gestão de expectativas não. Fica a gestão de expectativas, mesmo que a norma de aplicação direta seja derrotada. Um último ponto tem a ver com a questão da propriedade privada. É evidentemente que a ciência económica há muito tempo se enreda nesta questão.
E quando se poderia pensar que da ciência económica só viriam defesas ardorosas da propriedade privada absoluta, há surpresas. Claro que no direito já há muito tempo se pensa, sobretudo através de institutos como o do abuso do direito, na funcionalização do direito de propriedade e na funcionalização dos direitos em geral. É evidente que nós conhecemos a natureza social do ser humano, até a sua natureza gregária de primata, para percebermos que efetivamente o seu florescimento no planeta Terra é uma questão muito mais coletiva do que individual. Até nascemos com a chamada altericidade e, portanto, nascemos vulneráveis, carenciados desde a primeira hora de vida de apoio de um grupo. E, portanto, isso é absolutamente congénito em cada um de nós, e nós só por exaltação romântica é que eventualmente podemos pensar que temos uma estátua interior de um bom selvagem suscetível de viver isolado. Mas temos que reconhecer que aqui há uma questão de grau. E aqui a ciência económica divide-se. Por um lado, há uma chamada visão socializante. Uma visão socializante da economia de bem-estar, do welfare economics, que curiosamente até é a perspectiva mais dominante na chamada análise económica do direito, na law and economics. Na análise económica do direito, a funcionalização é a regra. Desconstrói-se o direito de propriedade num feixe de direitos reais, num feixe de pretensões que podem ser destruídos e recompostos e reanalisados muito em função do custo social da utilização de cada um dos componentes desse direito de propriedade. Mas também, na ciência económica, ou em torno da ciência económica, ou perto da ciência económica, está o último bastião irredutível da defesa do direito de propriedade deontológico. Muitas vezes, quando se discute o direito de propriedade e quando se discute, por exemplo, a nível constitucional, já estamos a tomar partido, porque a discussão constitucional pura e simplesmente obliterou essa visão deontológica do direito de propriedade. E essa visão deontológica do direito de propriedade significa que o direito de propriedade privada, o direito de propriedade individual é um resultado de uma afirmação, de uma autoapropriação do indivíduo, é a formulação lockeana de John Locke, mas que depois se legitima através de formas de transmissão, de aquisição e de acumulação legítimas. E que essa legitimidade é que confere legitimidade ao direito de propriedade, a legitimidade de aquisição e transmissão é que legitima o direito de propriedade e não o seu uso ou qualquer objetivo redistributivo. No fundo, valia a pena, em tudo isto, nós de vez em quando aplicarmos um antídoto um bocadinho a Robert Nozick, da anarquia, Estado e utopia, para percebermos que o debate sobre o direito de propriedade ganha em de vez em quando sujeitar-se a um banho lustral para nós não sermos uma espécie de zombies num mundo absolutamente socializado, no qual só por exceção quase é que se reconhece que nós temos o direito de não ser escravizados pela coletividade. Porque quando nós trabalhamos e acumulamos os frutos do nosso trabalho e alguém quer apropriar-se dos frutos do nosso trabalho sem uma remuneração adequada, chama-se a isso escravatura. Sempre se chamou a isso escravatura. Uma apropriação do trabalho alheio sem a remuneração adequada. É esse o argumento de John Locke. E, portanto, eu remataria esta visão económica chamando a atenção que a visão económica, embora, volto a dizer, seja um pouco dividida na sua definição de direito de propriedade, contém ainda lá um bastião irredutível que chama a atenção que muitos dos debates constitucionais já estão viciados porque não dão devida relevância ao plano em que a propriedade privada faz parte integrante do florescimento individual de seres humanos neste planeta. E era isto. Muito obrigado.